Agora vamos ouvir o nosso amigo doutor Leandro também, a sua experiência de conhecimento indígena, principalmente na colonização do Piauí, e estamos muito ansiosos também aqui para ouvir o nosso amigo doutor Leandro. Então, amigo Leandro, a palavra é com você e sinta-se em casa, meu amigo. Manda as ordens. Mais uma vez aí, é um prazer estar aqui, aí ladeado por grandes pesquisadores e conhecedores do assunto, e você aí, amigo Adriano, que é o grande idealizador desse encontro, né? Eu primeiro queria dizer que eu não sou um especialista no assunto, né? Meu tema de pesquisa principal não é o índio, né? Mas queira ou não queira, a gente está, digamos assim, sempre se deparando com esse assunto, com aspectos que nos levam, né, a ver um pouco da nossa colonização e do que foi feito, né, com o índio, a maneira como foram conquistados os sertões de dentro, né, como o Heitor falou aí, a Guerra dos Bárbaros, tudo, e hoje a gente tem apenas, por exemplo, o Piauí, que é o meu estado aqui, é um dos poucos estados do Brasil que não tem aldeia, assim, de maneira preservada mesmo, não tem. A coisa aqui foi tão violenta que não sobrou ninguém. A gente só tem referência, digamos, ao índio, porque a gente tem no DNA essa ancestralidade, esses antepassados do índio, né? Nomes de algumas localidades, cidades e aspectos da cultura indígena que acabaram sendo incorporadas ao nosso dia a dia. Um exemplo disso, por exemplo, acho que vocês talvez já tenham ouvido essa expressão, você pega no laço, né? Você pega no laço. Minha avó foi pega no laço, né? Essa é uma expressão que remota realmente essa coisa digamos assim, do preamento, do aprisionamento, da busca do índio, né? E a gente vê muito essas expressões, esses detalhes, e ainda bem que a gente ainda tem algumas localidades com nomes originais que nos remetem a esse passado, né? Como, por exemplo, a cidade de Jaicós, Pimenteiras, Aroazes, que são cidades aqui do Piauí que ainda guardam esse nome, né? Eu não sei se os amigos têm conhecimento, por exemplo, eu não vou me aventurar aqui no resto de praia, mas, por exemplo, o Ludwig Schovenhagen, né, que era um austríaco, que ele andou por aqui, inclusive os caboclos aqui do interior, na época em que ele andava, inclusive meu avô chegou a ter referência dele, na cidade dele lá, ele andando de fraque, no meio do sol quente, o calor danado, e ele de fraque e cartola, andando no meio do sol quente, atrás de informações, né? Esse austríaco, ele foi lá para o norte do Piauí, Pedra do Sal, 7 cidades, e escreveu sobre possível remanescentes fenícios, como antepassados de muitos nativos, de muitos povos que povoavam essa região, principalmente ali no litoral. Inclusive, ele tem uma teoria interessante, que eu até falei para o Adriano um dia desse, que ele coloca que a cidade de Tutóia, que fica no Maranhão, próximo ao delta do Parnaíba, ali, que é uma referência, uma corruptela a Tur-Troia, uma cidade fenícia de Tur, e a cidade de Troia, que foi conquistada, digamos assim. E isso veio das navegações, das antigas navegações, e seria um eco a essa referência segundo o Schovenhagen aí, né? Com relação ao Mandu Ladino, né, que eu fiz um pequeno trabalho sobre ele, que é esse aqui, esse livrinho que chama Mandu Ladino, é uma história em quadrinhos. O Mandu
ele tem um aspecto muito interessante, porque é uma personagem da nossa história que não tem um discurso, né? Ele é um personagem, a gente sabe que existiu, ele é uma referência, digamos assim, como sempre houve esse embate do índio contra o colonizador, do nativo contra o colonizador, como bem falou aí o Heitor, em vários momentos, de maneira muito bem didática e explicativa. Houve sempre esse embate, mas, por exemplo, o Mandu ele aparece como uma referência digamos, de uma resistência minimamente organizada, inclusive com referências a tribos que eram diferentes, que eram, inclusive, inimigas entre si ou contrárias, ou que tiveram em guerras, e que ele conseguiu agregar em torno de si contra o colonizador. Então, mas essa personagem ela permanecia completamente sem um discurso, sem uma nem para a gente falar bem ou falar mal, ou falar que isso é verdade ou que isso é mentira. Então, a primeira vez que eu me deparei com a história do Mandu foi ao ler o livro do professor Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, que é esse romance, é um romance bem interessante, que eu li na década de 90 ainda, em que ele conta de forma romanceada a história do Mandu, baseado no que ele pesquisou, tanto de documentos históricos quanto das remanescências da região de onde ele é da região de Campo Maior. E que o Mandu teria sido nativo de uma aldeia naquela região no espinhaço do Rio Longal, do Rio Surubim, que margeiam ali a região de Campo Maior, Castelo do Piauí, que é o antigo Marvão, até São Miguel do Tapuio. Que o Mandu teria sido de uma aldeia naquela região. E aí a gente encontra referências de que ele seria Arani, de que ele seria Gueguês, porque, por exemplo, tem um autor, que é esse aqui, deixa eu pegar aqui, João Renaud de Carvalho, A Resistência Indígena no Piauí Colonial, que ele coloca que naquela época, né, digamos, começo dos anos de 1700, aí, os índios que estavam em guerra ali seriam gueguês, e que ele seria dessa etnia, né, digamos assim. Mas o professor Anfrísio coloca no livro dele uma aldeia, que ele seria de uma aldeia chamada Abelhas. Inclusive, no local onde haveria essa aldeia dos Abelhas, foi fundada uma fazenda, que essa fazenda foi fundada em 1708, que coincide mais ou menos com a época em que começou a história do Mandu Ladino aí. O Mandu Ladino, teoricamente, morreu, foi em confronto, né, com tropas de El Rei, junto com agregados aqui, índios preados e funcionários. Ele teria sido abatido em torno de 1716. Então, em 1708, essa fazenda foi fundada na região próxima a Campo Maior, que antigamente se chamava Vila de Santo Antônio do Surubim de Campo Maior. E essa fazenda ficou com o nome de Abelheiras. E eu andava muito na região e via sempre esse nome lá, Bilheira. Vamos lá na Bilheira, que é uma fazenda muito antiga, mas é Abelheiras. E que seria uma referência a uma tribo que haveria lá nessa época. E o doutor Anfrísio coloca como se o Mandu tivesse sido dessa tribo, embora isso não seja realmente uma confirmação histórica. Fala-se que ele teria sido um índio Arani, nos documentos oficiais a gente não tem uma confirmação disso. Muitos desses documentos eles foram perdidos porque houve um incêndio, um terremoto em Lisboa, Torre do Tombo lá, e que, inclusive, um pesquisador daqui, o professor Luiz Ayrton, ele chegou aí em Lisboa, chegou a procurar documentos lá e muita coisa se perdeu com esse incêndio que houve lá em Lisboa, na época do terremoto que teve lá e tudo, e muita coisa foi destruída. Então, o que a gente tem aqui, em grande parte, é do que ficou guardado nos arquivos em São Luís, nos arquivos públicos, né, em São Luís e em Belém do Pará. Tem uma referência, eu vou ler aqui para vocês só um trechozinho aqui desse documento histórico, que deixa eu pegar aqui. Uma carta régia de 1718, 14 de outubro de 1718, ela está transcrita aqui,
pelo Diderot Mavinier, nesse livro Terra dos Tremembés. Os Tremembés eram um povo que vivia lá no litoral, ali, que era bem diferente do que vivia nos sertões das rodelas, né, como um amigo Heitor falou aí, uma região mediterrânea, né, o povo do litoral ali os Tremembés eram exímios nadadores. Há, inclusive, uma referência a Nicolau de Rezende, que naufragou ali na costa do Piauí, ali na região de Parnaíba, e que teria convivido com esses nativos, com os Tremembés, durante um bom tempo. Nicolau de Rezende. E que nesse livro do Diderot Mavinier sobre os Tremembés, ele retranscreve essa carta de 1718, em que o rei de Portugal, Dom João V, escreve ao governador do Maranhão ordenando que agradeça, em nome de sua majestade, a Manuel Pérez, morador do Piauí, que em guerra contra os Tremembés na vila da Parnaíba matou o índio Manuel, conhecido como Mandu Ladino. Numa provisão de 20 de outubro de 1718, dirigida ao governador do Maranhão, Bernardo Pereira de Berredo, escrita por Antônio de Cobelos Pereira sobre a Guerra dos Índios do Piauí, consta, abre aspas, grandes destroços e hostilidades que ele tem feito nas capitanias do Piauí e Maranhão. Os índios de Corso, nossos inimigos, destruindo não só as fazendas dos seus moradores, mas tirando a muitos a vida inumanamente, passando a sua crueldade a não perdoar a de alguns missionários e com excesso a do padre Amaro Barbosa, que depois de morto o abriram e lhe tiraram o coração, fazendo muitos desacatos às imagens de uma igreja em que entraram, prostrando-as por terra, quebrando-lhes pernas e rostos, pondo em terror os moradores, que muitos deles têm largado os sítios em que viviam. Inclusive, depois desse relato, há uma nova carta régia em que o El-Rei manda que a Ibiapaba seja anexada completamente à capitania do Piauí para que seja, digamos assim, reforçado esse combate aos índios, né? E que aqui, oficialmente, o que se sabe é que Mandu teria morrido em torno de 1716, num combate que teria acontecido na vila de São João da Parnaíba. Quer dizer, Parnaíba fica entre o rio Igaraçu, que é um afluente do Parnaíba, e o mar, né? E a costa. Então, num desses confrontos em que o índio estaria numa canoa atravessando o rio Igaraçu, tentando atravessar o rio Igaraçu, ele teria sido alvejado e morto e caído no rio. Aí é uma história também que tem levantado especulações, porque como o índio estava crescendo como uma referência, digamos assim, de resistência ao colonizador, o fato dele ter morrido no rio acaba inibindo, digamos assim, um local de peregrinação, um local em que você pudesse ter para, digamos assim, homenagear ou tê-lo como Marte, digamos assim, né? Então, alguns historiadores daqui do Piauí dizem que ele não morreu dentro do rio, que ele morreu em combate, que provavelmente deram fim no corpo e que o fato de ter a história de ter o corpo caído no rio, ninguém viu, foi para inibir realmente que houvesse, digamos assim, uma valorização do local onde ele teria sido morto, para não haver essa martirização, né? Transformá-lo num mártir. Então, como não havia digamos assim, um discurso, né, uma história bem contada sobre a participação do Mandu Ladino, o que a gente sabe é que ele teria nascido naquela região do Longá, ali nas margens do rio Longá, poderia ser um índio Arani, não sei, e que a aldeia teria sido dizimada, a gente poderia bem pensar onde existe a fazenda Abelheiras, hoje, 1708, né, e que ele teria sido mandado para um aldeamento jesuíta. O que se fala é numa localidade chamada Boqueirão dos Cariris, que estaria situada a mais ou menos 60 ou 70 léguas do Recife. Esse Boqueirão dos Cariris pode muito bem ser no Cariri paraibano. Eu não sei dizer, isso aí teria que pesquisar, eu não tenho segurança para falar disso. Mas ele teria sido educado no Boqueirão dos Cariris. E, por algum motivo, ele deixa esse aldeamento e volta em busca das suas origens. Aqui também é uma incógnita que aí dá margem a essa romanceação da história, essa romantização da história, melhor dizendo, né? Que qual seria o motivo dele ter se revoltado e ter assumido, digamos assim,
esse confronto, essa hostilização ao colonizador. Muitos colocam que ele teria uma irmã que teria ficado na fazenda Bitoroccara, do coronel Bernardo Carvalho de Aguiar, que teria sido morta, estuprada pelos preadores de índio, Manuel de Abreu Sepúlveda, que era ligado à Casa da Torre, e Miguel Pereira. Esses camaradas, eles preavam índios, inclusive índios que não estavam em guerra. Eles iam lá, dizimavam a aldeia, preavam esses índios para levar para trabalharem em lavouras de cana-de-açúcar em Alagoas ou em Pernambuco. Então, esses camaradas que eram ligados à Casa da Torre, eles entravam pelo Piauí para prear esses índios e levar para trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar. Então, acredita-se que Antônio da Cunha Souto Maior, que era a maior autoridade da província aqui do Piauí, era o Capitão Mó, ele estava com esses camaradas, né? Ele teria chegado na fazenda Bitoroccara e teriam raptado ou levado a Índia, que seria, entre aspas, irmã do Mandu Ladino. Isso é uma romantização. Mas entrando aqui para o que é vero, o que está confirmado, é que o Mandu vai atrás, junta com alguns índios lá, não sei se da fazenda, da região, e vão atrás do Souto Maior e acabam assassinando o capitão Mó da província, que era a maior autoridade constituída aqui, Antônio da Cunha Souto Maior, nas proximidades de onde é hoje a cidade de Campo Maior, que era uma vila na época, vila de Santo Antônio do Surubim, de Campo Maior. Então, começa essa, na verdade, é um desdobramento da Guerra dos Bárbaros, como bem explicou aí o Heitor, né? É um desdobramento disso, né? E que começa essa guerra. Quando o Mandu, teoricamente, teria regressado desse aldeamento jesuíta de volta à região de Campo Maior, ele teria trabalhado como vaqueiro. Inclusive, esse é um dos motivos porque o governador do Maranhão, o Piauí nessa época, ele era terra de ninguém. Então, a Casa da Torre metia a mão, o Ceará metia a mão e o Maranhão metia a mão. Não era terra de ninguém. Só a partir de mais ou menos 1700 acho na segunda década aí, do século XVIII, é que o Piauí foi oficialmente anexado à administração do Maranhão. Mas era terra de ninguém. Então, a Casa da Torre entrava e fazia o que queria. Era uma coisa meio complicada. Então, o que é que acontece? O governador do Maranhão pede ao Bernardo Carvalho de Aguiar, que era um coronel, que proprietário da fazenda Bitoroccara, que é o núcleo que, na verdade, acabou virando a cidade de Campo Maior. A cidade de Campo Maior, hoje, a fazenda se perdeu no núcleo urbano da cidade, né? A fazenda Bitoroccara. E que o Mandu Ladino teria trabalhado nessa fazenda como vaqueiro. Inclusive, ele teria conhecimento de gado, por exemplo, de levar gado de Campo Maior até São Miguel do Tapuio. São Miguel do Tapuio é uma cidade que originalmente o nome era São Miguel da Cabeça do Tapuia, por conta disso aí que o Heitor, inclusive, falou, que da guerra contra o nativo, essas cabeças eram fincadas em estacas, e aquela povoação que hoje é a cidade de São Miguel do Tapuia, originalmente era São Miguel da Cabeça do Tapuia. E São Miguel, a povoação de São Miguel da Cabeça do Tapuia foi fundada por Bernardo Carvalho de Aguiar, que era proprietário da fazenda Bitoroccara. O coronel Bernardo também fundou uma outra cidade, só que no Maranhão, na margem esquerda do Parnaíba, a cidade de São Bernardo, que inclusive leva o nome dele. A cidade de São Bernardo, no Maranhão, na região norte, ali na margem esquerda do Parnaíba, foi fundada pelo coronel Bernardo. Então, ele fundou 3 cidades nesse período, 3 povoações: São Bernardo, Campo Maior e a cidade de São Miguel do Tapuio, que eram fazendas dele, vilas fundadas por ele, né? Então, se o Mandu realmente tinha uma ligação com o coronel Bernardo e a fazenda Bitoroccara, ele tinha realmente conhecimento e acesso a essas... conhecia a região, as povoações, esses nativos que moravam naquela região, ali da Serra da Ibiapaba, por exemplo, né, que é muito próximo, ali, São Miguel do Tapuio está muito próximo da Serra da Ibiapaba. Então, nesse livro que eu fiz, na verdade, eu coloquei assim mais para fazer realmente uma história com começo, meio e fim, para dar um discurso lógico. Muito do que tem ali
realmente aconteceu, como a morte do padre Amaro, como eu falei aí, é Amaro o nome dele. Acho que eles tiraram o coração do padre, acho que é Amaro Gomes. Eles tiraram o coração do padre. E o coronel Bernardo, inclusive, chegou a ser chamado a São Luís para oficialmente ser encarregado como capitão-mor da província. Ele recebeu esse título para combater o Mandu Ladino, que ele conhecia. Esse foi um dos motivos também que colocaram isso. Aí está aí uma foto aí do Mandu exibindo o coração do padre, né? Exatamente. Então, aqui, eu vou ler um outro trecho que foi colocado pelo Diderot Mavinier, desse livro, que ele fala aqui, ó, que em 1713, liberados por Mandu Ladino, os índios tremembés, acriús, anassés e guanacenses reagiram contra a escravidão dos jesuítas e o massacre dos colonizadores. Mandu Ladino, que aos 12 anos perdeu os pais em luta de sua tribo contra os invasores, foi recolhido por religiosos e levados para um aldeamento a aproximadamente 60 léguas do Recife, onde estudou e foi cristianizado. Viu os jesuítas queimarem os objetos de adoração do seu povo e, após fugir do aldeamento, retornou ao Piauí. Reuniu várias tribos que se rebelaram com o fim de expulsar os invasores. Ladino e seus comandados passaram a agir na região do Baixo Parnaíba, em terras do Ceará e Maranhão. Sob o comando de Ladino, os Tremembés e Anassés atacaram o arraial de Parnaíba e, em lutas, foi morto o mestre de campo Antônio da Cunha Souto Maior, que promovia matanças de índio na região. Então, há evidências de que Antônio da Cunha Souto Maior era ligado ao pessoal da Casa da Torre, facilitando o preamento desses índios. Mas, após anos de luta, Ladino foi morto em 1716 ao tentar atravessar a nado o rio Igaraçu, no Porto das Barcas. Os rebelados foram derrotados e, com imensa crueldade, os índios do Piauí foram sendo extintos. Isso coloca o Diderot Mavinier nesse livro. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, para não ficar muito extenso também, é que não tem como não fazer uma ligação, uma analogia com esse modus operandi, esse modo vivendi desses índios de corso, né? Quer dizer, que eram índios seminômades, né? Havia os índios que tinham sua tribo, sua localidade ali, mas havia esses índios que eles chamavam de corso, que isso era um sinônimo de perigo. Os índios de corso, os índios corsários, digamos assim, que, de certa forma, se assemelha muito ao modus de operação, ao modus operandi dos cangaceiros, né? A maneira de lutar pela tática de guerrilha, de fustiga e se esconde, né? Também é muito... lembra muito isso, e fora o fato de que quando você pega a figura do cangaceiro, aquele indivíduo com chapéu grande, cheio de estrelas, com lenço vermelho, moeda de ouro na bandoleira do rifle, na testeira do chapéu, alianças de ouro, roupa azul, o caque, quer dizer, parece uma fantasia de carnaval, né? Então não tem como você não fazer, assim, pelo menos um paralelo, estabelecer uma ligação com aqueles guerreiros que, quando iam para a guerra, eles não iam pela dissimulação, eles não se dissimulavam. Pelo contrário, ele queria mostrar realmente a sua sobranceria, mostrar a sua altivez e mostrar que estava ali por um motivo honrado, por um motivo de honra. Então, a gente vê um pouco disso na figura do cangaceiro, que tem elementos antropológicos, tanto do vaqueiro, como a indumentária de couro, o chapéu de couro, as perneiras, né? As alpercatas cobrindo, deixando só a ponta do dedão de fora, por conta da galharia da caatinga, luvas, que, embora não sejam de couro, eram de pano, mas serviam para cobrir o dorso das mãos, né? Então, a gente vê muito da indumentária do vaqueiro, mas vê também um eco da maneira, do modus operandi do índio, chamando a atenção para isso. Esse livro que eu mostrei para vocês, do Mandu Ladino, do professor Anfrísio, esse livro foi lido pelo Paulo Betti, ator e diretor, né, de vários filmes aí. Inclusive, ele veio aqui, visitou algumas locações em Campo Maior, com
com a pretensão de fazer um longa-metragem contando a história do Mandu Ladino baseado nesse romance. Entrou essa pandemia, eu não sei como é que isso está, mas seria uma coisa muito interessante, porque chama a atenção para uma personagem que merece um discurso, merece uma voz, a maneira que o Zumbi tem, como, por exemplo, como um representante da luta do negro contra o colonizador, o Mandu poderia também assumir, digamos assim, ter esse protagonismo, né, de uma referência contra, de luta, de resistência contra o colonizador. Recentemente foi feita uma campanha muito interessante, um concurso aqui pela Secretaria de Cultura do Estado, de fazer um rosto para Mandu Ladino. Então foi aberto um edital e para pintores, desenhistas fazerem um rosto, e foi feito um concurso, e eu participei da comissão julgadora desses trabalhos. E o trabalho que ganhou, eu mandei como foto para o Adriano, eu acho que ele vai mostrar mais tarde aí, se der para poder... Vamos lá aqui, deixa eu pegar a parte técnica aqui, deixa eu... Posso colocar, doutor Leandro? Oi? Posso colocar? Sim, por favor. Interrompi aí um pouco. Deixa eu colocar aqui ligeirinho. Exato. Então, por exemplo, essa foto aí, né, foi o trabalho do artista Moisés Rego que ganhou, né, esse concurso para um rosto para Mandu Ladino. Mas quando você analisa do ponto de vista histórico, essa representação ela fica distante do Mandu histórico. Por quê? Porque se a gente for entender que o Mandu foi educado num aldeamento jesuíta, depois regressou a Campo Maior, foi vaqueiro, provavelmente trabalhou na lida do gado, do coronel Bernardo Carvalho de Aguiar. Então, é muito pouco provável, pegou em armas de fogo contra o homem branco, né? Contra o colonizador. Então, a figura, talvez o Mandu histórico, seja um indivíduo, às vezes até com um chapéu de vaqueiro, com um bornal para levar areia, pedra, pólvora, para poder... Não adianta você fazer uma guerra contra o homem branco só com arco e flecha. Inclusive ele que teve contato já com o homem branco, com a fazenda, com arma de fogo, com os jesuítas. Então é muito pouco provável que a figura histórica do Mandu seja esse índio, como ele está dizendo aí, mas talvez seja algo um pouco diferente, né? Mas talvez um indivíduo preparado para a guerra, talvez com um facão, com uma faca, com arma de fogo, com um bornal, um chapéu de couro, ou uma coisa parecida, né? Tá certo? Então, é só para chamar atenção para isso, né? Que eu considero o Mandu como um cangaceiro primordial, como houveram outros, né? A gente pode identificar outros. Um cangaceiro primordial, por quê? Porque você encontra na maneira de agir elementos que a gente pode relacionar com o cangaceiro, a tática de guerrilhas, a formação de bando, né? O nome bandido ou bandoleiro, ele vem de bando. Você não tem um indivíduo que assalta ele sozinho, ele não pode ser chamado de bandido, porque bandido vem de quem pertence a um bando, né? Ou o bandoleiro, né? Então, a formação do bando, né? A invasão de cidades, o saque a fazendas. Inclusive, há relatos nessas cartas régias da recuperação de cavalos que foram tomados pelos índios de várias fazendas em que eles participaram. E muitas das cidades que a gente vê hoje aqui no Piauí, por exemplo, na região norte do Piauí, tem a cidade de Batalha. O nome original era Batalha de São Gonçalo, que foi uma batalha do pessoal do coronel Bernardo Carvalho de Aguiar com os índios. Né? Muito próximo também daquela região ali da fazenda Abelheiras, havia uma outra aldeia dos Cumiarés, certo? E que os índios também teriam atacado fazendas pertencentes que foram fundadas aqui na margem do Rio Puti por Jorge Velho, certo? Então, quer dizer, a gente vê realmente elementos que são elementos que chamam a atenção, inclusive, para um cangaço primordial.
Quando a gente avança um pouquinho, por exemplo, em 1823, na Batalha do Genipapo, né, que foram piauienses, cearenses, que se juntaram para confrontar o Major Fidier, né, que era o major colocado aqui por Dom João VI para tentar segurar o Piauí, ali como a divisa, para tentar preservar ainda para Portugal, se o Brasil quebrasse no meio ali, né? Então, nessa guerra contra o Major Fidier, havia uma hostilidade dos brasileiros contra os portugueses. Então, um indivíduo chamado Vicente Bezerra da Costa, ele é relatado em vários documentos oficiais como um bando né, de assaltantes que eles hostilizavam fazendas de portugueses. Isso desde Campo Maior até a Ibiapaba. Isso em 1823. Né? Quer dizer, um indivíduo com características da atuação dos cangaceiros, né? A formação de bando, o ataque a fazendas, o sequestro, o roubo, etc. Tá certo? Bom, eu não sei se... Sim, ainda com relação ao Manduco, como eu estava fazendo, o motivo para ele ter se revoltado, isso aí a gente fica só na especulação, porque isso até agora a gente não tem uma documentação que se refira a isso, né, de documentação oficial. Mas existe essa história da irmã, que pode ser que não tenha existido, que ela teria sido morta, e que por esse motivo ele teria... Mas, assim, houve alguma coisa realmente para ele tomar isso à frente e levar isso às últimas consequências, né? Deve ter havido algum motivo, talvez a própria situação de ver os seus pares, né, nessa situação de preamento de índio. E a outra coisa também, o coronel Bernardo se indispôs com o pessoal da Casa da Torre, e ele foi apoiado por El Rei. Há uma carta também, o Conselho Ultramarino, dando apoio ao coronel Bernardo, inclusive nomeando ele como capitão mó, né, como uma pessoa responsável na província para coibir esses exageros que vinham de incursões do pessoal da Casa da Torre que vinha aqui, e acabava piorando a situação de guerra, porque eles pegavam índios que não estavam envolvidos em nenhuma confusão e preavam e matavam, e aquela confusão toda. Bom, eu vou deixar para vocês aí, depois se vocês quiserem alguma consideração que a gente possa discutir, mas acho que o que eu tinha para falar... Assim, tem uma coisa interessante também. O Luiz Ayrton, esse pesquisador daqui, ele conseguiu, rapaz, resgatar de uma senhora que herdou dos antepassados uma prática que eles tinham de fazer uma bota de cera de carnaúba, que é herdado dos índios, isso aí. Essa senhora é descendente de indígenas, né? E que ela sabe fazer essa técnica. Ela fez uma bota de cera de carnaúba para ele me mostrou, eu fiquei impressionado, para eles poderem andar dentro do rio por conta de arraia, essas coisas, né? Principalmente no Rio Puti, ali tinha muita arraia. Então, eles calçavam essas botas de cera de carnaúba e andavam no rio. Olha só. Eu fiquei impressionado quando eu vi, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Nossa, eu nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. As fotos que eu enviei com o Adriano, que inclusive o Heitor se referiu, é o ritual da Jurema, né? Quando a gente vai lá na Serra da Capivara, e em outros locais, eu já vi aqui, por exemplo, na Pedra do Castelo, aqui em Marvão, antigo Marvão, né? Que as cidades daqui do Piauí, a maioria tinha nome de cidades de Portugal. Marvão, Valença, Estanhado, Oeiras, são cidades que herdaram nomes de Portugal. Então, lá na Serra da Capivara, nos paredões, você vê com muita frequência os indivíduos, aqueles desenhos, indivíduos carregando uma planta, né? E um pesquisador, que é o professor Guilherme Medeiros, que é da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, ele fez uma tese de doutorado tentando interpretar e dar um significado a essas imagens, e ele coloca como sendo parte do ritual da Jurema, né? Jurema preta, tal, que eles usavam para se colocar num estado de percepção alterada de consciência, para poder programar para onde iriam, para onde viriam, onde tem caça, onde não tem, onde deveriam, o que deveriam fazer, né? Isso nesse ritual, nessa bebida extraída da Jurema. Ok?
Muito obrigado, meu amigo doutor Leandro, você que se encontra agora aí em Teresina, no Piauí, e ficou aqui documentado, na realidade, uma grande aula, uma aula brilhante que você dá para aqueles que irão nos assistir, e com certeza, espero que se a juventude, não só a juventude, qualquer pessoa, mas eu sempre gosto de falar para os jovens, aquele que é jovem, estudioso, aquele que é historiador, aquele que está buscando conhecimento, que agora está nos ouvindo, veja que coisa bacana aí o relato de duas pessoas, o amigo doutor Leandro Cardoso, lá em Teresina, no Piauí, o Heitor Feitosa, aqui perto de onde eu moro, de Jardim, que é no Crato, o amigo Heitor está no Crato, também Ceará, e eu aqui em Jardim. E o amigo José Francisco em São Paulo, né? Capital aí, essa capital maior do Brasil. Ele daqui a pouco vai também fazer a sua fala, mas você, meu amigo, que está agora nos ouvindo, veja que coisa enriquecedora, que grande quantidade de conhecimento que aqui foi exposto, e o nosso intuito de fazer isso é levar a você essa mensagem, que alguém aqui, onde chegar, se inspire, se instigue, procure conhecer essa cultura rica e a cultura indígena, né? Nós sabemos que eles são os primeiros a estar aqui. O colonizador português, quando chegou, os índios já estavam aqui. Mas essa cultura ela se perpetuou desde quando a colonização começou até os dias de hoje. Ainda nós temos, através da miscigenação, da mistura, pessoas com sangue de índio, de brancos e de negros. Então, hoje o Brasil é o que é, devido a todo esse contexto histórico e cultural, ao qual aqui os nossos convidados, numa conversa simples, estão nos mostrando. Então, eu tenho só a agradecer a vocês que nos assistem e aos amigos aqui que estão dando um show de aula. E aí, agora, para dar sequência, eu acho que o José Francisco está louco para falar aí. Oi. Amigo, eu só lhe pedir permissão para encerrar aqui essa fala. Eu queria recitar meu sonetinho que eu fiz para Chapada do Araripe. Rapaz, coisa bacana, fique à vontade. Chapada do Araripe. No extremo sul do Ceará dorme um oásis. Florestas verdes, doces fontes caudalosas, onde as montanhas, as escarpas perigosas, o pôr do sol desenha e pinta em tons lilazes. Tanta riqueza que nos faz sentir capazes de compreender do Criador tão lindas obras. Entre os espinhos nascem frutas saborosas que alimentaram os antigos aroazes. Palma de mão que acaricia 3 estados, Paranapuca, Ceará e Piauí, a tua sombra, todos 3 abençoados. E o altiplano colorido então se investe de tal beleza que de todo o Cariri vê-se a rainha das chapadas do Nordeste. Viva a Chapada do Araripe! Bem, meu amigo. Viva a Chapada do Araripe. Viva. É isso aí. É muito cativante. A gente se emociona. Qualquer soneto não tem como a gente não se emocionar. A sensibilidade de quem gosta da poesia é isso aí. E antes de não ser especialista, você disse que não é especialista, e sabendo disso tudo, falando isso tudo, e ainda nos trazendo essa poesia, imagine se você fosse um especialista, né? Meu amigo doutor Leandro, muito obrigado, meus parabéns. E aqui eu só tenho a aprender com você. E agora vamos passar aí a bola para o nosso amigo José Francisco. Está caladinho aí, mas tem muitas coisas boas ainda para nos mostrar, né, meu amigo? Seja bem-vindo também. Você está aí na capital, São Paulo. Agora a bola é sua, a vez é sua, a palavra é sua. Sinta-se em casa e fique à vontade aí, meu amigo. Um abraço.